Que minha solidão me sirva de companhia, que eu tenha coragem de me enfrentar, que eu saiba ficar como nada e mesmo assim me sentir como se estivesse plena de tudo. Boa tarde, meus queridos, tudo bem? Como vocês estão? Eu vou começar, assim, esse vídeo, os primeiros 30 segundos, contando uma história muito triste, que é a segunda vez que eu vou estar gravando esse vídeo, mas a primeira eu gravei e ele não gravou áudio porque eu tava com o microfone mutado, então eu perdi 20 minutos de conteúdo, mas tá tudo bem. Eu gosto muito de sempre pegar e pensar um pouco sobre ações, atitudes, também pensamentos que eu tive no passado, o que me levou a pensar dessa forma e caso eles sejam negativos, o que pode me ajudar a impedir de que eles voltem a se repetir. E eu gosto muito de escrever, eu sou uma daquelas pessoas bregas que tem um diário onde eu coloco tudo. Tenho vários antigos, esse é o do momento, que eu venho usando desde o ano passado. Escrever sempre me leva a refletir. E algumas reflexões eu gosto de compartilhar. E uma dessas reflexões eu quis trazer pra cá, pra um vídeo especificamente sobre isso. Pra não mentir, essa reflexão, esse tópico, ele não veio puramente da minha cabeça. Ele veio de um vídeo que eu assisti, que apareceu nos meus recomendados esses dias. Um vídeo bem aleatório, mas eu tenho um interesse muito grande em conhecer as pessoas. Eu gosto muito de entender a forma que cada pessoa pensa. E muitas vezes a gente vendo formas diferentes, jeitos diferentes de ver o mundo, nos auxiliam a sair talvez de uma caixinha fechada que a gente tá e nem percebe. Esse vídeo em questão é esse. Ele é bem aleatório quando você parar pra pensar no tópico que tá no título do vídeo. É uma pergunta em específico desse vídeo que me chamou a atenção e me fez pensar um pouco, me fez refletir sobre esse tópico. Eu não lembro exatamente qual pergunta era, mas eu lembro da resposta. E no vídeo, o Dylan, ele falou muito sobre como a gente é moldado pelas pessoas ao nosso redor, como as influências que estão ao nosso redor também nos influenciam. E isso é uma coisa tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia, e passa tão despercebida. Parece que quando eu escutei isso, eu fiquei, caraca, verdade. Mas no fundo, meio que a gente já sabe disso. Que nem ele falou no vídeo. Talvez a faculdade que a gente queira fazer porque algum membro da nossa família faz. A roupa que a gente quer vestir porque a gente viu alguém usando. O filme que a gente quer ver porque alguém recomendou. E por aí vai. Então, todas as nossas escolhas, elas são moldadas a partir das influências que estão ao nosso redor. E esse é o ponto de partida que eu quero sair. Não falando só de influências, mas também em como a gente faz coisas que a gente não quer, coisas que não fazem sentido na nossa vida e não fazem sentido para nossa pessoa, que se a gente estivesse sozinhos e a gente pensasse sobre isso, a gente não faria muito provavelmente. E muitas dessas ações são completamente influenciadas pelo simples fato da gente ter medo do julgamento alheio. A gente tem medo de que alguém vai olhar pra nós e pensar, nossa, isso é muito cringe. Cringe é uma palavra muito esquisita, eu não gosto muito dessa palavra. Ela é ruim de falar e ela carrega um significado tão nada a ver. Qual o sentido de você chamar alguma coisa assim? E esse medo acaba paralisando a gente. Esse medo, eu sinto que tá paralisando muita gente de fazer o que eles querem. E eu sinto isso em mim também. Ele me paralisa muitas vezes. E quando eu falo que a gente acaba fazendo as coisas que a gente não quer, eu não tô falando num sentido de responsabilidades, de estudos, de trabalho, porque nesse caso a gente vai acabar fazendo coisas que a gente não quer. Não tem o que fazer sobre isso, faz parte. Só que essas atitudes que a gente faz em nome dos outros, que a gente não faz porque a gente se identifica com elas, mas sim porque a gente quer tão desesperadamente fazer parte de um grupo, elas acabam influenciando na nossa vida de uma forma tão grande e a gente não percebe. Ou muitas vezes a gente percebe, a gente vê o quanto aquilo tá nos atrapalhando e mesmo assim a gente continua. E eu já tive muita experiência com isso. Eu
Durante anos da minha vida, eu quis fazer parte de grupos que não compartilhavam dos mesmos gostos ou das mesmas paixões, ou pelo menos de algo parecido comigo. Então, o que acontecia é que eu simplesmente tentava me moldar neles. Eu mudava quem eu era, mudava, fingia que o que eu gostava eu acabava não gostando, que eu amava fazer o que eles queriam fazer. E isso me levou a tomar decisões que eu me arrependo até hoje. Eu nunca fui uma pessoa de festa. Eu não sou muito de passar a noite inteira dançando em um lugar com muito barulho, muita gente. Eu sou um pouquinho claustrofóbica, então isso me incomoda um pouco. Mas eu comecei a ir em festas muito nova, por influência do meu grupo de amizades. E com certeza eles não têm culpa nenhuma nisso, porque foi puramente decisões minhas. Eu queria me encaixar, não queria ficar deixada de fora, e eu acabei tomando esse tipo de decisão. Claro que é muito bom passar tempo com os meus amigos, eu gosto muito, mas eu acho que hoje eu gosto de ter outras formas de encontrar com os meus amigos e sair com eles. E eu acho que isso tá tudo bem. No final, eu acho que eu falei um negócio nada a ver com o que eu queria. O ponto que eu quero chegar é que a gente acaba fazendo muitas coisas não por decisão nossa, e sim por influência das pessoas ao nosso redor. E é por isso que a gente tem que ter muito cuidado com quem ou o que está ao nosso redor. Não só em questão de amizades, mas conhecidos, círculos sociais. Tudo isso a gente tem que ter um cuidado e um carinho muito grande. E uma seleção muito cuidadosa também. Porque eles vão influenciar diretamente na nossa vida, nas nossas ações e na forma como a gente enxerga a vida. E com certeza, cada pessoa tem a sua própria história. E eu tenho certeza que todo mundo já fez isso, já tentou se encaixar num grupo que não tinha nada a ver consigo, porque a gente tem medo de ficar sozinha quando a gente é jovem. Quando a gente cresce, a gente tem o desejo de ser amado, a gente tem o desejo da afeição, a gente tem a carência, o desejo pelo cuidado do outro, de alguém. Não necessariamente em um sentido romântico, mas também em um sentido de amizade ou família. Esse desejo ele nunca vai sair da gente porque isso faz parte da natureza humana. Mas a gente aprende a aproveitar a solitude e o quanto ela é benéfica para nós em uma medida saudável. E esse desejo que a gente tem, querendo ou não, de atenção, porque grande parte das vezes a gente só quer ter a atenção de alguém, independente de quem seja. E esse desespero que a gente tem por atenção, ele acaba fazendo com que a gente tente se moldar a um certo grupo, a uma certa bolha, que a gente não se encaixa. E o que a gente deixa de pensar é em como que, se a gente tá tendo que mudar tanto de nós mesmos, a gente tá tendo que colocar uma máscara na nossa cara e fingir ser outra pessoa para nos encaixar em um determinado grupo, então quer dizer que, na verdade, a gente não pertence àquele grupo e não faz sentido a gente tentar se encaixar nele. Mas enfim, até aqui foram muitos devaneios. Hoje eu tive um tempo muito bom pra mim pensar e eu pensei sobre muita coisa. Eu tava no ônibus enquanto eu escrevi o roteiro desse vídeo. Como sempre, eu tenho 2 vídeos. Nos 2 vídeos eu escrevi o roteiro e eu não sigo ele, eu falo o que vem na cabeça. Mas enfim. O que eu quero dizer com tudo isso é o quão importante é pra gente permanecer fiel a nós mesmos. É a gente conhecer quem a gente é, conhecer o que a gente gosta, o que a gente não gosta, conhecer o que a gente está disposto e o que a gente não está disposto a fazer. Sobre isso, não tem limites. A gente não precisa se obrigar a fazer nada que a gente não queira, que seja desconfortável, que você não se sinta bem fazendo, porque você quer se encaixar num grupo. Isso não existe, isso não é certo. E se esse grupo precisa que você faça isso, então talvez esteja na hora de você rever um pouco o lugar onde você tá. E tudo isso, ele ainda é muito mais intensificado pela era das mídias sociais, por a gente estar vivendo num mundo digital hoje em dia. A gente tem milhares de pessoas, a gente vê milhares de pessoas todos os dias, pessoas que parecem ter vidas incríveis, parecem ter casas incríveis, celulares incríveis, carros incríveis, um trabalho perfeito, pessoas que você nunca vê elas tristes na internet, que parece que é a vida da Barbie. E a gente vê isso toda hora, todo momento, o dia inteiro. A cada pegada no celular, cada vez que a gente passa o dedo no Instagram, a gente passa o dedo no TikTok, que a gente perde horas valiosas do nosso tempo com isso, a gente tá se comparando, a gente tá se influenciando
E isso é assustador. E eu acho assustador porque eu mesma percebo esse vício que eu tenho, que eu acabei desenvolvendo com o tempo nas mídias sociais. Eu tive uma dificuldade muito grande para mim conseguir parar de usar o TikTok. Porque aquilo era algo que parecia tão simples que eu só deitava na minha cama, vou assistir 10 minutinhos de vídeo. E quando eu via, já tinha passado horas. E que nem eu falei no meu outro vídeo, a gente não tem tempo. A gente não tem tempo. E eu quero fazer tanta coisa que não faz sentido eu desperdiçar o pouco tempo que eu tenho vendo vídeos que não me agregam em nada e que eu esqueço 5 minutos depois. Eles não estão me ensinando nada, eles não estão me ajudando a alcançar os meus sonhos, eles não estão me ajudando a dar um passo a mais. Eu só tô regredindo, eu só tô voltando pra trás ao invés de ir pra frente, que é o meu objetivo. E tudo isso por algo que não tá me trazendo nada. Então, eu tô me dando tanto de mim e eu não tô recebendo absolutamente nada. Então, não faz sentido pra mim continuar com esse vício. Mas a biologia não funciona tão simples assim. Então, eu tive muita dificuldade pra mim conseguir perder o vício de usar as redes sociais. Hoje em dia, eu considero que tá muito melhor do que já foi antigamente. Mas eu ainda tenho muito a melhorar, eu ainda tenho muitos desafios que eu quero fazer pra mim mesma, pra mim realmente cortar esse mal pela raiz. Mas eu acabei só fugindo do assunto, não era isso que eu queria falar, não era esse o ponto. O que eu queria dizer é que as mídias sociais, elas acabam ajudando muito a gente ser influenciado e a gente seguir tendências. E até certo ponto é bom você ter uma noção do que tá em trend, mas não tanto quando isso acaba moldando quem você é. Então, quando você deixa de ser você mesmo para ser uma trend do TikTok, para ser uma trend do Instagram, quando você deixa de usar as coisas que você gosta, as coisas que você se sente bem, para você usar o que tá na moda no momento. Porque a moda muda o tempo inteiro, tudo muda o tempo inteiro. Os celulares, eles lançam celulares a cada ano. Nada permanece o mesmo. E a gente se segura tanto nisso e acaba esquecendo que realmente o sentido é a gente ter a nossa personalidade. Então, isso acaba sendo algo que faz a gente se perder um pouco. E eu sinto que muitas vezes a gente fica com aquela ideia na cabeça: nossa, eu sou tão desinteressante, eu não tenho nada de especial em mim, eu não tenho nada de diferente. Claro, a gente segue o que todo mundo tá fazendo. Então, o que a gente tá tendo de original aqui? E eu sou uma pessoa assim, eu tô tentando descobrir qual é o meu estilo, o que eu gosto. Eu tô tentando me desprender totalmente do que tá em trend no momento e tentar buscar a minha essência de verdade. Isso acabou me lembrando outro vídeo também que eu assisti que eu achei muito bom. Esse vídeo aqui. O título já me chamou muita atenção, ele foi assim uma facada, sabe? Me atingiu. Eu li aquilo, eu senti no fundo do meu coração, eu me identifiquei. Você está sendo criativo ou só performático? Isso me pegou muito. Eu, como alguém que usa Instagram, que usa TikTok, eu sei o que significa ser performático, mas eu acho meio confuso às vezes. Porque ao mesmo tempo que às vezes ser performático parece ser alguém que tem uma personalidade diferente, alguém que tem uma personalidade forte, que não liga pros outros, hoje em dia parece que tá virando motivo de chacota, onde a gente tem um grupo de pessoas que supostamente são diferentes, mas elas acabam virando um novo padrão. E eu acho que é isso que a gente tá vendo acontecer agora nas mídias. E claro que eu não tô dizendo que eu sou um pintinho dourado e que eu sou 100% original, eu não tenho nenhuma cópia de ninguém, não cópia, mas nenhuma influência de ninguém, porque claramente eu sei disso, eu enxergo. E tem um livro que eu nunca li esse livro, mas eu já ouvi falarem dele por aí. E eu acho que o nome é Soube como um Artista. Eu nunca li, eu não sei muito do que se trata. Eu sei só o que dá pra saber dá pra adivinhar pelo título. Mas a minha mãe, ela sempre me falou que nada se cria, tudo se copia. Porque quando eu comecei a entrar nessa estrada, esse mundo do marketing digital, eu falava pra ela que eu não gostava das coisas que eu fazia, porque eu não sentia que elas eram originais. Sentia que todas elas eram copiadas de algum lugar e que eu não conseguia olhar para uma folha em branco e fazer algo meu, algo que não fosse tirado de algum lugar. E ela sempre me falava isso. E hoje eu lembro muito disso, quando eu começo a criar alguma coisa, seja um design ou um post, um vídeo, enfim.
eu acabo sempre lembrando disso. E eu não acho que a gente copie de propósito. Eu acho que a gente tira um pouquinho de cada coisa que a gente gosta e a gente acaba colocando no nosso. A gente acaba sendo um cemitério de tudo que a gente já amou. Independente do que for. Independente, não tô falando. Quando eu falo de amor, eu não tô falando puramente de pessoas. Eu não tô falando puramente de romantismo. Eu falo num contexto muito mais amplo que isso. E a gente tem um pouquinho de cada coisa que a gente ama. E a gente coloca cada pouquinho disso no que a gente faz. Quando eu comecei a pensar em criar o meu canal, tinha uma pessoa que eu confiava muito, que eu gostava muito e que eu levava a opinião muito a sério. E eu falei pra ela que eu tinha um desejo de criar um canal, de gravar vlogs, de rotina e falar com as pessoas, enfim. E quando eu falei isso pra essa pessoa, na época, ela achou isso muito bobo. Ela achou que era uma coisa muito idiota de se fazer. E eu não culpo ela, porque o problema foi que eu quis levar a opinião de alguém que não tinha a mesma paixão que eu. A pessoa não entendia o que significava fazer isso pra mim, porque não era o mesmo sentimento pra ela. Aquilo era algo que fazia sentido puramente pra mim e não pra ela. E com certeza não foi culpa da pessoa eu ter enrolado tanto. Foi puramente a minha falta de julgamento e minha falta de decisão, que a dependência emocional que eu tinha, que era fenomenal, que me impediu de fazer o que eu realmente queria. Então, mesmo sabendo que eu amava fazer aquilo, que eu realmente queria, que fazia tempo que eu queria, mesmo sabendo de tudo isso, eu não fiz, porque eu quis levar aquela opinião como se fosse a minha própria. O fulaninho não gostou da minha ideia, então eu não vou fazer. Quando, na verdade, a opinião que eu devia levar era a minha, porque eu tenho que ser fiel a mim. Hoje a pessoa não tá mais comigo, a pessoa não tá mais na minha vida. E eu me arrependo de não ter começado antes. Eu não culpo a pessoa porque eu sinto que a culpa foi totalmente minha. No momento que eu deixei de ser fiel a mim mesma, no momento que eu deixei de levar em consideração as coisas que eu gostava e as coisas que eu queria, eu sinto que a minha vida começou a desandar. E aí acabei tendo um período muito difícil na minha vida. Claro que esse momento foi um conjunto de muitos fatores. Mas eu acho que um dos fatores principais foi quando eu deixei de ser a minha própria prioridade, quando eu botei a pessoa acima de mim mesma. E hoje eu sei que a gente não deve fazer isso, porque a única pessoa que tá contigo o tempo inteiro, que nunca vai largar a tua mão, é você mesmo. A única pessoa que vai te acompanhar quando você não consegue dormir são 3 horas da manhã e você já tá 5 horas rolando de um lado pro outro, fechando os olhos e tentando fingir que tá dormindo e não consegue, tem milhões de pensamentos na sua cabeça, é você. Você vai estar nos seus piores momentos e você vai estar nos seus melhores momentos. Sempre vai ser você. Então, a fidelidade que você tem não pode ser puramente ou principalmente para outra pessoa, mas sim você. Você tem que ser o primeiro lugar na sua vida. Não é sua mãe, não é seus irmãos, não é seu namorado, não é seu melhor amigo, é você. E eu não digo isso de uma forma fria, de uma forma egoísta, não é o que eu quero passar. Talvez muitas pessoas me vejam dessa forma. E eu acredito que no momento que eu achava que a melhor maneira de tratar com esse tipo de situação era considerando a opinião das outras pessoas, eu pensava a mesma coisa. Que você pensar só em você é uma atitude muito egoísta. E eu precisei realmente passar pela situação para aprender. E isso acontece em tudo na vida, né? A gente só sabe quando acontece com a gente. E comigo foi igual. Então hoje eu tenho certeza de que eu não posso largar nada por outra pessoa. Eu não posso largar os meus sonhos, eu não posso largar as minhas metas, eu não posso largar nenhum dos meus objetivos, porque isso tudo faz parte de mim, isso é quem eu sou. E eu tenho que ser fiel a isso. O meu caminho vai ser puramente meu. O meu início, como no vídeo anterior, é totalmente meu. E todas as decisões que eu tomo são para o meu bem. No fim, sempre vai ser tudo sobre você. E isso é muito importante da gente enxergar e da gente começar a considerar mais quando a gente vai tomar algumas decisões. Por exemplo, se eu quero muito fazer um intercâmbio, o meu namorado não quer que eu faça um intercâmbio porque ele não consegue
namorar à distância. O que a gente faz nessa situação? Você vai realmente largar a oportunidade de você conhecer um país novo, conhecer uma cultura nova que com certeza vai mudar alguma coisa em você para melhor, vai virar uma chave na sua cabeça, vai mudar a sua perspectiva de tudo. A gente vai a gente vai perder essa oportunidade que pode mudar a nossa vida inteira, que pode nos beneficiar no futuro. Por isso, por outra pessoa, a gente vai botar outra pessoa no topo e aí depois, se der certo, tudo bem, e se não der, sabe? A gente nunca sabe o que vai funcionar e o que não vai, e a gente não deve ficar pensando demais nisso, mas eu não acho que a gente deva largar as oportunidades que batem na nossa porta por outra pessoa. Por mais egoísta que isso pareça, talvez vocês me achem uma vaca fria, mas é o que eu acho, é a minha opinião, e eu tô sendo sincera aqui. Então, enfim, era basicamente isso que eu tinha pra falar, que veio na minha cabeça agora, que eu tive que regravar tudo. Mas que bom que eu tive que regravar tudo, pois eu falei coisas aqui que eu não tinha falado no outro vídeo, que eu acho que são muito importantes de eu ter dito. Eu não sei porque eu não pensei nelas antes. Então, nem tudo que acontece de mal é por pior. Às vezes, uma coisa ruim vem pra ajudar a gente, né? E acho que é muito importante a gente ter essa mentalidade positiva. Então, eu vou ficando por aqui. Eu falei tudo que eu tinha pra falar. Se você se identificou com o meu conteúdo, se você se identificou comigo, com a forma que eu falo e a forma que eu penso, você pode me seguir, eu vou ficar muito feliz. E se você gostou desse vídeo e você gostou desse tipo de conteúdo, esse tipo essa forma de gravar, que é como se fosse uma conversa entre eu e você, parece um pouco um podcast, talvez. Você pode curtir o vídeo, eu vou saber que vocês estão gostando e talvez eu continue dessa forma ou talvez eu faça de algum jeito diferente. Eu tô sempre aberta a ouvir críticas construtivas. E é isso, gente. Um beijo pra todos vocês.